A paz, amados, Deus abençoe a vida de vocês. Quero compartilhar com meus irmãos uma pequena mensagem aqui, falando sobre a tentação de Jesus, falando sobre tentação, né? E podemos aqui aprender com essa tentação que Jesus sofreu e venceu a Satanás. Que diz aqui em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todo o reino do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque escrito estás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que não tropece com teus pés em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, mesmo sem ter pecado, mas para cumprir a justiça, como ele falou para João. E ali se ouviu a voz de Deus falando que Jesus era o filho amado dele. E o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Isso não quer dizer que realmente era uma pomba descendo, não, tipo corporeamente o Espírito descendo sobre Jesus, o Espírito de Deus, e levando João aqui, né, ao deserto, 40 dias e 40 noites, vem o tentador, né, Satã, o tentador, o inimigo, nosso inimigo, inimigo de Deus, tentando a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele faz essas três tentações que está escrito aqui em Lucas. Jesus com fome, ele tenta Jesus com os pães. Falando porque que Jesus não transforma as pedras em pães. Jesus dá uma resposta dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu digo que trazendo uma referência de lá de Deuteronômio, aonde também na época era uma palavra, era lido Deuteronômio, muito respeitado, e Jesus traz essa frase porque o povo também, saindo lá do Egito, né, teve fome, e eles preferiram mais o alimento, reclamaram muito por alimento. Então Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aí já descarta logo Satanás. Nessa primeira parte, podemos ver que nós, hoje, quando digo hoje, na época, no século que estamos vivendo, eu presto atenção, né, irmãos, que nós somos tentados de várias maneiras. E muitas dessas tentações não é só o nosso psico, nosso pensamento humano, mas tem tentação maligna também. Principalmente aqueles e aquelas que realmente querem honrar o nome do Senhor Jesus, que tem uma fé fundamentada biblicamente, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, vem tentações, provocações que, se nós não tomar cuidado, nós aceitamos o diabo, o tentador, nos tentando. Você não é cristão? Você não é cristã? Por que você está sofrendo isso? Por que você está passando por isso? Por que você tem tanta necessidade? E neste momento, no momento que estamos tão aflitos, de repente você está aí tão aflita, tão aflito,
precisando realmente do socorro, do milagre. O milagre é tudo aquilo que nós não pode fazer, que o homem não pode fazer, o homem não tem solução. Só o socorro de Deus, o sobrenatural de Deus acontecendo. Jesus ele descartou Satanás porque ele estava ali confiando que Deus socorreria ele. Então, Satanás não se deu por vencido e tentou Jesus outra vez. Tentando Jesus, ele levou Jesus justamente mostrando os reinos deste mundo. Mostrando os reinos deste mundo que ele disse que foi dado a ele, e ele daria a quem ele queria. E daria para Jesus, se Jesus prostrado adoraria ele. Hoje, também, quantos bilhões de almas, seguidores de Jesus não estão sendo tentados por esse pensamento de querer ganhar o mundo. As coisas oferecidas às nações, poder, glamour, reconhecimentos, riquezas, grandezas, que não é pecado a gente ter dinheiro, ou ser rico, ou ter propriedade, desde que o nosso coração, nossa alma não esteja voltado para isso, que nós ponha a nossa confiança no materialismo. Quando você usa para o reino de Deus e você come e bebe, usufrui do reino de Deus e das bênçãos que Deus te dá, verdadeiramente isso não é pecado. Mas a partir do momento que quer, o diabo ele oferece fama, riqueza, e muitos se venderam e se vendem. E muitos cristãos também, por falta da nossa compreensão da tentação do diabo. Ele está falando para Jesus que daria o mundo inteiro. Mandou Jesus olhar e veja a glória das nações. Mas ele está dando algo que não é dele. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele é ludibriador, ele é assassino. Ele odeia Deus e a nós. Ele não tem nada. Ele é um ser criado, é um ser feito, vencido e já derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando de algo que ele é tentador, porque a glória tem que ser de Deus. Ninguém pode receber nada a não ser que Deus conceda, porque Deus é o Criador, onisciente, onipresente. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Satanás aí também, mais uma vez, é derrotado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde para ele. Então, ele é mais uma vez derrotado. E ele tenta Jesus mais uma vez nas Escrituras, querendo que Jesus provasse que realmente era filho de Deus e que Deus estava com ele, mandando Jesus se jogar de um penhasco, de um pináculo, de um alto. Se joga lá embaixo, porque está escrito. Ele usou o livro de Salmos, se eu não me engano, do versículo 11 até o 12, mas ele blefou aí. Ele blefou aí. Ele errou outra vez, porque Jesus não deu essa moleza para ele. Levou-o também ao Jerusalém e pôs-lo sobre um pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que se sustente nas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus falou: não tente a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele queria que Jesus fizesse isso, tentando Jesus para ter ali, para Jesus cair nesta conversa e tirar a confiança, o entendimento e o conhecimento que ele é de Deus, que Jesus é enviado, filho de Deus. Satanás quis fazer algo que acontece muito nos dias de hoje. Vai, faz, prova que você realmente é, porque está escrito assim, assim. E nós também não devemos receber tais provocações de Satanás. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus. Você e eu precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos dê discernimento dessas provocações, dessas tentações. E nós não podemos ceder. Você não é pastor?
Você não é ensinador, você não é doutor, você não é teólogo, você não é pregador da palavra? E por que isso, isso e isso? Faz isso e isso. Mais uma vez, nós devemos ter entendimento e não ceder a essas tentações malignas. E hoje está acontecendo muito isso. Devemos tirar muito proveito desse ensinamento. Dr. Lucas está aqui inspirado pelo Espírito de Deus escrevendo essa passagem onde Jesus foi tentado. Jesus ficou ali 40 dias e sem comer e sem beber. E vieram os anjos servir a Jesus. E Jesus começa o seu ministério. E Jesus, ele não precisa provar nada, mas o que ele fez e o que ele faz, isso sim nos mostra que realmente ele é o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que crê, entrega a vida para Jesus e confia nele. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, volta do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma, e terminando teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize estas pedras, transforma-se em pão. Quis pegar Jesus logo pelo estômago, pela fome. Se não é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Porque você precisa ficar com fome, você precisa passar essa necessidade toda, se você é o Filho de Deus. Hoje nós encontramos, irmão, não ceda essas provocações. Entenda, o Espírito Santo está te dando entendimento agora e discernimento que esses tipos de tentações malignas, diabólicas, vêm na vida do cristão. Então não ceda, tá bom? Analise primeiro a pergunta, a conversa, porque Satanás usa pessoas para poder tentar os verdadeiros filhos de Deus, e até mesmo quem não seja. Então nós devemos aqui ter essa experiência e responder como Jesus respondeu. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Escrito está. Jesus usou as escrituras em Deuteronômio para refutar Satanás. Então a Bíblia, a palavra de Deus, também está revelada para nós. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus nos dê esses grandes discernimentos nesses últimos tempos. Jesus veio, agora nós estamos nas últimas horas, muitos acontecimentos, muitas tentações. E confesso para vocês que realmente, quando eu me encontro com um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, temente a Deus, cristãos, eu me alegro muito. E eu oro a Deus pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs no mundo inteiro, que sofrem perseguição e tentações. Eu não gravo esses vídeos para brincar com a palavra de Deus, ou para dizer que eu sou melhor, eu sou mais santo, ou que eu entendo tudo. É uma forma de interagir com meus irmãos e abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos espiritualmente e são tentados por Satanás, em todas as áreas, até mesmo na área do conhecimento, nos empreendimentos, na sociedade, no mundo, na igreja, em tudo somos tentados. Então vigie, tomem cuidado, tá bom? É um despertamento para nós. Eu agradeço a vocês, meus irmãos, e a todos que passam pelo canal e se inscreve, deixa um like. Eu não estou usando o nome de Deus para isso. Isso fica ao critério de cada um, fica na vontade de vocês. Segundo a vontade de vocês, é aberta, é livre. Tá bom, meus amados? Cada um é usado por Deus de uma forma. E eu estou falando de meu peito, meu coração, minha alma aberta, sem hipocrisia. Deus é minha testemunha que estou falando a verdade, tá? Não é forçado a nada. Que nós venhamos assim orar uns pelos outros. E cuidado com essas tentações, essas provocações. Satanás veio tentar Jesus, ele tenta nós também, tá bom? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Nós adoramos somente a Deus e só a Deus nós servimos. Satanás é mentiroso, ele pode até estar fazendo as proezas dele, que ele tem ordem para isso, e ele só vai até onde Deus permite.
E nós só temos que adorar um Deus, o Criador de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sim é digno de honra e de glória, de toda adoração e de todo louvor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem firmes com o Senhor. E cuidado com as tentações, tá bom? Tentações sutis, tentações que faz nós negar a Deus ou uma falta de compreensão, e assim nós nega a divindade de Jesus e a nossa fé nele com essas tentações, por causa da fome, por causa da doença, falta de moradia, o que está acontecendo no mundo, a pobreza, a riqueza, a fama e tudo mais, né? Sempre tentando para que a gente seja nós o melhor, tomamos nossa própria decisão, tirando nossa confiança totalmente de Deus. Quer tirar nossa confiança totalmente do Senhor, que nos abençoa. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele sabe o que está fazendo. Nós precisamos ter essa confiança verdadeira no Senhor. E Satanás não pode nos tentar e tomar isso da nossa consciência, do nosso eu. Entende? Então fique firme com Cristo. Que Deus te abençoe. Eu agradeço por vocês, sim, inscritos no canal. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu quero, assim, sempre estar compartilhando com meus irmãos um shot, sempre com um louvor, uma palavra de Deus, um versículo, para edificação do corpo da igreja e para adoração no nome santo do Senhor. Deus abençoe, fique na paz. Muito obrigado, em nome de Jesus, tá bom? Cuidado, não é tudo que vai te falando que vai ser que você já vai cedendo. Analisa os fatos, peça a direção ao Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus é na tua vida. Deus te abençoe e fique na paz. Tá bom, meus amados?